Salve players! Gold aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. No vídeo de hoje eu vim trazer para vocês um deck profile do Gogeta BR, um dos novos Gogetas aí que saiu na FB09 do Evolution e um dos decks que está aí no meta atualmente de Dragon Ball Super Fusion World. Veio com uma nova mecânica que é o Fusion Evolve. Vou explicar um pouco também sobre essa mecânica aqui no vídeo, passar para vocês algumas techs interessantes que vocês podem colocar no deck e testar, beleza? Então se você gosta do meu conteúdo, curta, compartilha, se inscreve no canal. Como é que a gente atingir 500 inscritos ainda esse ano, então sua inscrição vai me ajudar bastante a atingir essa meta, beleza? Tô com parceria também com a Nemesis TCG, colocando meu cupom GOLD5, você vai ter 5% de desconto, porém na compra de Gundam Card Game, então se você está jogando Gundam, é uma ótima oportunidade para estar pegando as cartas no precinho, então vale muito a pena estar conferindo lá na Nemesis TCG, e sem mais enrolação, após a vinheta, vamos ao vídeo. Bom galera, essa coleção do Dragon Ball Super Fusion World, ela veio bem bacana, com decks muito fortes e que tem um estilo de play bem interessante para o formato, tá? Essa, se eu não me engano, é a primeira coleção que os 5 decks vem com um potencial muito alto de power creep, todos os decks jogam muito bem, e eu escolhi o Gogeta BR porque o Gogeta é um dos personagens que eu mais gosto da franquia de Dragon Ball, né? E eu amo muito a temática de fusão, né? Não só no Dragon Ball, como em outros jogos e outros animes também. Então, por conta desse detalhe, né, eu escolhi montar esse deck no Fusion World nessa nova temporada de jogatina, pelo menos nesses próximos meses, até sair a próxima coleção, que é a FB010, né, que inclusive já foi revelado os líderes, porém não vou comentar sobre esses líderes nesse vídeo, nesse primeiro momento, beleza? Bom, esse novo Gogeta, ele tem a mecânica de Fusion Evolve, né? Fusion Evolve, você pega 2 cartas do seu campo, tem os nomes específicos da fusão, né? No caso são o Goku e o Vegeta, e você funde esses dois, colocando os dois embaixo, e você joga a carta de fusão por cima, como por exemplo esse Gogeta que está aí na tela, né? Só que tem uma condição para você fazer essa fusão. Ambos as cartas têm que ter a mesma base de poder, e no caso desse Gogeta ele pede 20 ou mais, né? Tem outras cartas no deck, como a própria secreta mesmo, né? Que você paga 2 para fazer o Fusion Evolve, coloca ambas as cartas uma embaixo da outra, né? E também pede essa condição. Porém, você tem outras fusões, como por exemplo o Vector, que você paga custo 0, né? Para estar fazendo essa fusão. E só que ele não pede base power, então você pode fazer com o Goku Cantrip, por exemplo, com o Vegeta C1, né? Ou C2, enfim, você pode estar montando essa fusão para fazer as habilidades dessa carta, né? Então, basicamente essa é a mecânica de Fusion Evolve, diferente da mecânica de Evolve que saiu antes, como por exemplo do Glória, né, que veio com o Super Saiyajin 4 Daima, porque você usa apenas uma matéria, né? Então você, por exemplo, está com o Goku Daima na mesa, aí você faz o Evolve, joga o Goku Super Saiyajin 4 por cima, e ali você já consegue fazer essa mecânica. E no caso do Fusion Evolve, você precisa de 2 matérias. Então você precisa de uma carta a mais, né, para estar fazendo. Porém, o Fusion Evolve, quando você faz a fusão, a carta entra em pé. Então você pode bater, por exemplo, com o Goku e o Vegeta, né, base 20.000, um exemplo. E aí você pode pagar o custo da fusão, unir as 2 cartas e fazer o Fusion Evolve. Então é uma mecânica que você consegue agressivar mais contra o adversário, porque você consegue bater mais vezes, né? E você ainda consegue fazer mais um boneco, que é a fusão, né? Igual no anime, por exemplo, e tá fazendo mais ataques no oponente, às vezes fazendo algum efeito, alguma estratégia, né? E isso ajuda muito a você ter um deck que puxa tanto para uma ideia mais agro, né? Que você bate mais, ou para um midrange que você consegue ali fazer alguns turnos de step, fazer efeitos, tirar cartas do campo do oponente e na volta conseguir fazer a fusão, né? E tá ali fazendo alguns ataques bem fortes em cima do adversário. E além disso, tanto esse quanto os outros Gogetas, né, que saiu mais 2 Gogetas nessa coleção, o Gogeta Super Saiyajin 4 e o Gogeta Super Saiyajin do filme do Janemba, né, vou deixar aí na tela para vocês estarem vendo as cartas que eu estou falando. Também saiu promos, né, para esses decks, saiu promos para todos os decks dessa coleção, mas especialmente os Gogetas receberam promos bem legais, que ajudam bastante. Então eu vou falar um pouco sobre o efeito dessas promos antes da gente ir pro deck profile, né? A primeira promo que saiu foi essa promo que está aparecendo na tela, né?
que é uma promo de especial de participação dos eventos dos novos Starter Decks que saíram também. E essa promo você faz o Fusion Evolve por 2, né? E ele aumenta o custo das cartas do oponente no próximo turno. Então, por exemplo, você faz essa fusão, toda carta que o oponente for descer da mão dele, ele precisa gastar um recurso a mais, né? Uma energia a mais para estar descendo aquela carta. Então, torna o turno do oponente mais pesado e você ganha tempo para estar fazendo outra fusão, né? Tá, de repente, fazendo Super Saiyajin ou fazendo secreto, limpando a mesa do oponente, colocando mais pressão, né? Ali durante a partida. E o segundo promo vai vir nos semanais a partir de abril, né? Esse promo você faz Fusion Evolve por 0. E quando esse Gogeta ataca, ele dá menos 15 mil em uma Battle Card do adversário. Então o que acontece? Você vai atacar com esse Gogeta, você vai fazer a fusão, vai atacar com esse Gogeta, vai burnar 15 em um boneco do oponente, efeito do líder. Quando você faz fusão, você pode dar KO, né, de cartas até de 15 mil de poder ou menos. Então você pode matar um boneco de 30 mil do adversário. De repente, se você conseguir fazer algum combo de burn, você pode tirar até 45 mil da mesa ou mais. Então depende muito de como você vai fazer o seu combo nesse turno. Então é muito interessante porque você tem cartas que reduzem o custo das suas cartas, podem te ajudar ali a fazer estratégias para tirar mais cartas do campo do oponente. Então ambas as promos são muito boas, eu particularmente gostei bastante dessas promos e tenho certeza que elas vão jogar muito bem no deck do Gogeta. E serem promos aí também que, se você for passar mais pra frente, elas vão ser promos bem carinhas e bem chatinhas de estar achando, e você passando você consegue um valor maior, né? Que inclusive essas promos, pelo menos a do Gogeta C6, já tá meio carinha para você estar comprando e achando, porque só vem nesses eventos do Starter, beleza? Bom, então agora eu vou falar para vocês sobre algumas techs que você pode usar, né, no deck do Gogeta, e mostrar também para vocês sobre o deck profile desse baralho maravilhoso que eu gostei bastante. Bom, galera, então vamos ao deck profile, né? Vou mostrar aqui para vocês uma ideia de build do Gogeta, né? Vamos primeiro falar sobre o líder, para depois a gente do deck profile, né? O Gogeta, ele tem um efeito padrão como os outros líderes. Quando ele ataca, você compra uma carta. Porém, o Awakening dele você dá com 5. Então, você acelera muito a sua gameplay com esse deck, por ele ser um deck mais rápido, principalmente na parte do Awakening, porque você tem cartas que você pode tomar da sua vida, né? E você consegue dar Awakening muito rápido para estar agressivando contra o adversário. Porém, no Awakening dele você não compra carta, tá? Como alguns líderes de padrão Dragon Ball, geralmente quando você faz o Awakening, você compra cartas. No caso desse Gogeta você não compra. Porém, no Awakening dele, quando ele ataca, você compra 2 cartas e você escolhe uma carta da sua mão e você manda essa carta para o fundo do seu baralho. Então é um efeito muito bom, né? Porque você sempre vai estar reciclando e arrumando cartas da sua mão, né? E ele tem um efeito de mais uma vez por turno. Se você tem uma Battle Card, você deu o play dela no turno de Fusion Evolve, você pode escolher cartas do oponente que totalizem até 15 mil de poder e dar KO nessas cartas. Então, como eu falei para vocês, vocês vão fazer combos, né? Para estar reduzindo o poder das cartas do oponente, e através do próprio líder mesmo você consegue estar dando KO nessas cartas, né? E agora vamos aqui para primeiro as curvas baixas e extras que eu utilizo no deck. Eu rodo 2 God Kamehameha, estava testando com 3 também, mas nesse primeiro momento eu vou testar com 2, mas 3 é um número bem interessante. God Kamehameha, se você não tem cartas no campo, o custo dela sai por 1, vai dar KO uma carta de 30 mil ou menos, né? Como no formato atualmente reduziu o número de barriers que tem no jogo, então é uma carta que entra muito bem nesse deck e ela consegue estar resolvendo muita mesa, né, em situações que o oponente tem muitas cartas ou faz muito campo. Então é uma carta bem interessante e consegue estar ajudando, tá? Na curva 1 eu rodo 4 Piccolo Buscador. Você olha 4 cartas do topo do seu deck, você busca por um BR, ele não especifica custo, então você pode buscar secreto, super combo. Adiciona essa carta para sua mão, manda as outras cartas para o fundo. Então eu estou rodando 4 Piccolo, estou rodando 4 Shelai, que basicamente é o coração do deck, porque ela ajuda você a fazer o Fusion Evolve mais rápido pelo seguinte efeito: ela 10k combo, o Piccolo é 5, efeito de Mind, você manda essa carta para sua drop, você compra uma carta, você desce uma carta custo 2 ou menos BR da sua mão, só que ela restada. Então você vai trazer, por exemplo, cartas de custo 2
né, ou menor. Aí eu vou mostrar essas cartas para vocês, para estar te ajudando e acelerando o seu Fusion Evolve. De draw, tô rodando 3 Goku, tô rodando 3 cópias desse Vegeta, 2 Team. Team para ajudar a tirar coisas da mesa, principalmente com o God Kamehameha. Então aqui eu tiro até 40 mil da mesa do oponente, então eu posso tirar um secreto dele, por exemplo, né? E o Vegeta, você resta ele, você toma um da vida, então ele ajuda você a acelerar para o Awakening do Gogeta, só que você resta ele para fazer esse efeito e você compra uma carta. Então você faz 2 por 1, você compra uma carta do seu deck, toma um da vida e restando ele, né? Então é muito interessante o efeito desse Vegeta. Então essas são as minhas cartas de curva 1 do deck. Na minha curva 2, estou rodando 4 Goku e Vegeta, buscador, 4 do Goku BR e 4 do Vegeta BR. Então essas cartas são basicamente as cartas que você vai utilizar para fazer o Fusion Evolve, né? Goku e Vegeta você toma um da vida também, você olha 5 cartas do topo do seu deck, você busca por um BR e adiciona na sua mão, o resto vai para o fundo. Então você tem 8 buscadores no deck. O Goku, quando ele é um play, você revela um Fusion Evolve da sua mão, você burna 5 mil de uma Battle Card do oponente, então ele ajuda a você a tirar coisas da mesa do adversário. E o Vegeta, E o Vegeta, ele tem um efeito de mais uma vez por turno, você revela um Fusion Evolve, ele e um Goku BR da sua mesa ganham mais 5 mil de poder até o final do turno. Como você precisa igualar para fazer efeitos, como você precisa igualar o poder para fazer o Fusion Evolve, 20 mil mais, então ele ajuda e você sempre vai bater com um poder maior contra o adversário. E aí entra o efeito da Shelai que eu comentei com vocês. Porque você fazendo o efeito da Shelai, qualquer uma dessas cartas, elas entram de graça na mesa. Então é como se elas entrassem por um, porque você só vai pagar o custo da Shelai. Quando ela é para drop, você vai comprar uma carta e descer uma dessas cartas para sua mesa. Então é um efeito muito forte e ajuda muito a fazer os combos do deck, tá? Na minha curva 3, eu estou rodando apenas 4 do Veco. O efeito desse Veco é muito interessante, tá? Primeiro, ele tem Fusion Evolve por 0, então você não paga o custo para fazer ele na mesa. Você, como eu comentei, você pode fazer ele com o Goku e o Vegeta de custo baixo, né? Porque ele não pede base de poder para você estar fazendo o efeito para você estar fazendo o Fusion Evolve desse Veco. E ele tem efeito demais, você manda ele para drop, você pode pegar um Goku e um Vegeta BR de custo 2 ou menos da sua drop para sua mão. Então ele ajuda a reciclar. Por exemplo, você pode fazer o Goku e o Vegeta pequeno, fazer o Veco em cima, por exemplo na curva 2, por exemplo, e aí você consegue reciclar as cartas, ajuda a ter defesa na mão, então ele ajuda bastante em certas situações do jogo. Nas curvas altas, eu estou rodando da seguinte forma, estou rodando 4 desse Gogeta, 4 do Gogeta SR e 4 do Gogeta Secreto, tá? Eu tô rodando com 4 porque em alguns momentos eu senti, principalmente nos jogos que estão sendo passados no canal, que não vinha tanto ele ou ele em momentos chaves que me ajudavam a ganhar o jogo, né? Então eu aumentei as cópias, vou fazer alguns sets assim, apesar de ser 0 combo, são cartas excelentes e são cartas que eu preciso ver na curva, né? Senão vai me atrasar muito durante a partida. Começando pelo Gogeta raro, o Fusion Evolve dele sai por 0. E no play dele eu compro uma carta e todas as Battle Cards do meu oponente ele dá burn de 5 mil também. Então tanto combando com o Goku, você vai dar menos 5 e menos 15 com o líder. Então você consegue tirar até uma carta de 25 mil da mesa. Então é um efeito que ajuda muito, ele é 10k combo. O Gogeta SR ele bate 2 vezes, você faz Fusion Evolve dele por 1, né? Então ele vai bater 2 vezes de 35 mil. Se você combar com o Vegeta, você vai ter 2 ataques aí de 45 mil, né? Então isso é muita coisa e te ajuda a tirar muitas cartas da mão do oponente, né? E o Gogeta Secreto, quando ele entra no play, você dá menos 25 mil na mesa do oponente, o Fusion Evolve dele é por 2. E no final do turno, se o oponente não tem cartas na mesa e tem 1 de vida, você ganha o jogo automaticamente. Então o efeito dele é absurdo, muito quebrado e ajuda muito a você finalizar a partida sem precisar, teoricamente, dar um double strike no oponente, né? Então ambas as cartas são cartas que são muito fortes para esse deck e tornam ele tão maravilhoso, né? E para finalizar,
4 Super Combo com a arte do Freeza, né? Que veio o Golden Freeza BR. O Super Combo tem que ter em todo o deck padrão, né? Eu peguei aí um dos brilhos para deixar o deck bonitão. E agora falando um pouco sobre as techs desse deck, cartas que eu achei bem interessante, tá? Cartas que eu estava testando, como por exemplo o Android 16, uma carta de custo 3, que ajuda bastante porque você bate com ele, você manda ele para drop, compra uma carta e ele dá menos 20 mil, uma carta do oponente, então às vezes ajuda ali se você não vem a fusão, ou se você tem uma situação que você precisa tirar algo grande da mesa, ele te ajuda porque ele junto com a GOT, por exemplo, ele tira 50 mil da mesa, então é um número bem considerável, você pode estar testando aí, né? Além do Android 16, cartas que eu acho interessante testar, Jiren, porque o Jiren ele não sai fácil da mesa, né? Para o Jiren sair da mesa, você tem que matar ele 2 vezes, em teoria, né? Apesar do Jiren ser 0 combo, ele sempre vai dar uma carta para você na sua mão, né? Porque quando ele está restado, se o oponente bate, quando o oponente ataca, você toma um de dano, coloca a carta topo do deck no dano, e o Jiren e você tem uma carta a mais na sua mão. E só depois desse efeito que o dano acontece. Então, eu vou dar uma testada no Jiren também. Eu acho que é uma tech bem interessante para alguns decks do formato. Caso o oponente coloque cartas de barrier, a Bulma é interessante porque como você tem os Gogetas que batem alto, você pode bater em cartas do oponente que estão em pé. Então a Bulma te possibilita de você fazer isso. Aí, por exemplo, você pode colocar no lugar do Veku, porque ela também é 10k combo, né? Aí você não vai recuperar peças de combo da sua drop, mas você tira coisas da mesa do adversário. Então pode ajudar também, né? A você dependendo fazer alguma estratégia. Na curva 1, você pode colocar o Whis, que vai ajudar a burnar sempre de alguma coisa do adversário. Videl, que vai tomar um da vida e vai olhar o topo, se você agindo para sua mão, né? E o Son Goten, que é a carta que o pessoal está mais usando, que se o seu líder está Awakening, você pode pegar uma carta de custo 3 ou menos com o nome Son do seu drop para sua mão, então te ajuda a você recuperar o Goku, né? Como por exemplo. E de extras você pode usar de tech a Mafuba, que vai burnar 15, Kamehameha, que vai tirar 5 e dá 15 mil para uma carta sua, e a Itzoga, que vai dar KO que tem 25 mil ou menos na sua mesa, se você tiver uma carta com 30 mil de poder ou mais. São cartas que eu particularmente estou testando, algumas eu já testei, achei interessante, então acho que vale a pena também estar usando pelo menos alguma dessas techs no seu baralho, beleza? Bom, vamos aqui à revisão da lista, né? E as minhas considerações finais desse deck maravilhoso. 4 Super Combo, quatro Secreto, 4 SR, 5 Gogeta C5, 4 Veco, 4 Goku e Vegeta, 4 Goku, 4 Vegeta BR, 4 Shelai, 4 Triple Buscador, 3 Goku de Grau, 3 Vegeta Cypher Wake, 2 Shin e 2 God Kamehameha. Bom, aqui é como eu falei, vocês podem testar, por exemplo, jogar com 3 secretos, aumentar o God. Você pode, por exemplo, reduzir o Veco, que é uma carta que você vai querer ver pouco, né? Aí, ideias de deck build, basicamente vocês podem estar tequiando da forma que vocês acharem melhor, né? Mas até então, o core e o principal do deck seria isso, né? É um deck que eu tô gostando muito, como eu comentei com vocês. Eu gosto muito do Gogeta, é um dos personagens preferidos que eu tenho de Dragon Ball. Tanto que eu tô pensando até em montar o Gogeta amarelo. Se eu montar, eu vou trazer para vocês deck profile, vai ter jogatina no canal. Então é bem interessante, né? E é um deck que eu vou estar competindo muito com ele daqui pra frente. E é o deck que eu pretendo ir pro regional com ele para estar buscando resultado. Então, me deem boa sorte, né? Vamos buscar resultado. Tentar buscar o Gogeta seriado, vou deixar aí na tela para vocês. Que seria esse SR, porém o numerado, né? Que já tá valendo uma grana. Então, tanto para vender ou para usar, ele é muito bonito, né?
Vamos ver quais resultados eu vou ter com esse deck até o final da temporada, que vai ser um regional no Brasil esse ano de Dragon Ball Super Fusion World, beleza? Porque até lá já vai ter saído a FB010, então em teoria a gente já vai estar mudando o meta, beleza? Bom galera, Gold ficando por aqui, tchau tchau a todos, obrigado por terem acompanhado o vídeo até aqui, espero ter ajudado vocês com essa ideia de decklist, beleza? E podem ter certeza que vai ter muito conteúdo de Dragon Ball daqui pra frente no canal, principalmente pelos Ultimate Battle, que estão vindo, que eu vou estar gravando pra vocês e trazendo aqui no canal, e pelo regional também, que eu vou estar trazendo bastante conteúdo de vlog pra vocês também, beleza? É isso galera, Gold ficando por aqui, tchau a todos, é nóis, até a próxima, valeu e fui!